Bom, vamos falar agora sobre trabalho, energia e força eletromotriz. Vamos pegar esse circuito ilustrado e vamos observar o seguinte: que nós temos um circuito onde a corrente segue essa, esse caminho, passando por essa resistência. Vamos observar o seguinte, que a corrente ela segue esse caminho. Porém, quando chega nesse ponto, ela não consegue passar por esse ponto. Nós precisamos de um outro elemento aqui no circuito que irá fazer com que essa corrente passe através desse ponto. Esse novo elemento do meu circuito será a minha fonte. Então vamos representá-la aqui. Aqui está a minha fonte com um polo de potencial maior e um polo de potencial menor. A força eletromotriz representada pela letra. Então, o papel da fonte aqui é fazer com que os portadores de carga sejam transferidos do terminal negativo para o terminal positivo. Lembrando sempre que o terminal negativo está relacionado a um ponto de baixo potencial elétrico. E o terminal positivo está relacionado a um ponto de alto potencial elétrico. Isso significa que no interior dessa minha fonte deve haver uma energia realizando um trabalho sobre as cargas, forçando elas a se moverem dessa forma. Agora, em função do trabalho realizado pela fonte, vamos definir força eletromotriz. Vamos analisar esse mesmo circuito e vamos traçar agora uma seção nesse ponto, que vamos chamar de A'. Nessa seção, através dessa seção, vamos ter uma certa quantidade de carga dQ que atravessa e leva um certo intervalo de tempo dt para atravessar essa seção. Para que o movimento dessas cargas seja mantido dessa forma, a minha fonte deve empregar um certo trabalho dW. Vamos definir assim dessa forma. Definindo dessa forma, o trabalho empregado pela minha fonte por um certo intervalo de tempo ficará definido como a minha força eletromotriz. Essa força eletromotriz é a taxa de trabalho por unidade de tempo, que no SI é dado em Joule por Coulomb. Essa unidade também nós conhecemos como Volt. Então chegamos à definição de força eletromotriz, que é trabalho por unidade de carga, dQ. Trabalho por unidade de carga
de que. Bom, vamos avançar no conteúdo agora para falarmos sobre leis de Kirchhoff. Mas antes disso, vamos abrir um parêntese para falar do que é um circuito, né? Um circuito nada mais é do que um caminho criado com elementos para que a corrente passe através daquele caminho. Esse circuito, muitas vezes vamos nos deparar com circuitos simples, como circuitos como esse, em que eu tenho uma fonte e apenas uma resistência, e a corrente desloca por esse caminho. E também muitas vezes vamos nos deparar com circuitos mais complexos, que são, na verdade, associações, certo? De circuitos, múltiplos circuitos. Dessa associação de circuitos, nós podemos nos deparar ainda com circuitos com resistores em série e circuitos também com resistores em ligação que chamamos de paralelo. Bom, então sempre que nos deparamos com circuitos assim mais complexos, as leis de Kirchhoff elas nos ajudam, nos auxiliam, né, na facilitação, no melhor estudo desses circuitos mais complexos. Então, vamos definir o que é um nó e o que é uma malha. Vamos tomar como exemplo esse circuito que vimos anteriormente. Então, um nó, para nossa compreensão aqui em circuitos, um nó seria esse ponto onde eu tenho aqui ligações, né? Duas ou mais ligações aqui. E uma malha, né? Como definimos anteriormente, um circuito, um caminho. Uma malha seria um caminho, né? a ser percorrido pela corrente. Então, o que é que diz? Vamos deixar essa ilustração aqui. Então, o que é que diz a lei de Kirchhoff, né? A lei de Kirchhoff, ela traz dois enunciados, certo? Onde ela traz a lei dos nós e a lei das malhas. A lei dos nós de Kirchhoff, vamos chamar aqui de primeira, né? Ela nos dá que a soma algébrica, certo? De todas as correntes que entram no nó, que entram e saem no nó, é igual a zero. Então, esse é o primeiro enunciado da lei de Kirchhoff, né? Lei dos nós. E o segundo enunciado é a lei das malhas. A lei das malhas, que é baseada na lei da conservação da energia e na natureza conservativa dos campos eletrostáticos, ela afirma que a soma algébrica de todas as diferenças de potencial ao longo de um percurso fechado de qualquer malha deve ser igual a zero. Certo? Bom, então devemos nos atentar ainda a um outro ponto, que é a convenção de sinais para as leis de Kirchhoff. Mas vamos deixar esse ponto aqui para nós vermos quando estivermos resolvendo alguns outros exemplos, que aí ficará bem mais fácil a compreensão deste tópico. Bom, vamos avançar um pouco mais e vamos falar sobre circuitos RC. Primeiramente, por que circuitos RC? Eles levam esse nome por serem circuitos caracterizados pela presença de resistores
capacitores e de uma fonte. Tá, aqui nós podemos ilustrar através desse circuito. Nós temos resistor, nós temos uma fonte, nós temos capacitor. Aqui nesse caso, diferente de outros circuitos, as correntes e os potenciais variam com o tempo. Esses circuitos são empregados geralmente aí nos casos dos semáforos e alguns outros dispositivos. Vamos nos deparar aqui com duas situações, né, em circuitos RC, que são carga e descarga. De um capacitor. Vamos ver o que é isso. Bom, vamos pegar aqui esse circuito e vamos analisar ele. Aqui nesse circuito eu tenho resistência, aqui eu tenho uma chave, certo? Eu tenho um capacitor e tenho uma fonte. Aqui eu tenho essa chave aberta e assim que eu fecho essa chave, considerando que eu estou num instante de tempo t0, então surge uma corrente desse meu circuito que é dependente do tempo. Então eu tenho um instante de tempo t0 e para um instante de tempo t diferente de zero, eu tenho algo em função do tempo. Então, o objetivo é que, partindo da análise desse circuito e partindo dessa expressão, então, o objetivo é que encontremos uma expressão para a corrente que satisfaça essa equação. Então, eu estou partindo dessa equação com o objetivo de encontrar uma expressão para a corrente que satisfaça essa equação. E nós chegamos, né? Vamos chegar à expressão Q de T, QF, vamos explicar cada elemento dessa minha equação. Aqui nós temos a minha carga final, né, que é a carga do capacitor, o tempo após o fechamento da chave, resistência e aqui a capacitância. Como nós sabemos que corrente I é dQ dt, né, derivando essa expressão, obtemos para a corrente a seguinte expressão. Onde I0 é a minha corrente inicial. Esse elemento RC que aparece aqui nas minhas duas expressões é um elemento que tem dimensão de tempo. Portanto, ele é chamado de constante do tempo, né? Ou constante de tempo capacitiva. É o meu elemento RC. Bom, essa é a situação de carga de um capacitor. Agora nós vamos ver a situação de descarga de um capacitor. Vamos pegar aqui também um circuito semelhante àquele que nós analisamos anteriormente. Só que agora vamos considerar que ele já está carregado, é um circuito carregado. Então eu vou fechar aqui a minha chave. Fechamos a chave, considerando um instante de tempo t0, certo? Agora
A mesma análise que fizemos lá atrás anteriormente, vamos fazer para esse. Partindo dessa expressão, aplicando aqui operações algébricas, né, e operações matemáticas de cálculo diferencial, nós chegamos até a expressão, né, final que nós desejamos, né, que seria da carga final do capacitor e da corrente final do capacitor. Aqui o meu elemento, né, carga final do capacitor, tempo, né, após considerar o fechamento da chave, resistência e capacitância. Aqui o meu elemento é corrente inicial, né, e aqui a corrente final dada por essa expressão. Note que no caso da descarga de capacitores, tanto corrente como carga diminui de maneira exponencial.